door now. Police, hands up. Police, hands up. That man Flynn. Put on your side. I'm with you. Alpha, push left. Right. On your reach, we're up. Hands up. Hands up, hands up, hands up. We're pushing. Take the room. Take the room. Da operação e voltaram assim mesmo para proteger o DOCA. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$100 mil por informações. Imagine um chefão do crime que simplesmente desaparece das manchetes em uma noite. Foi exatamente isso que aconteceu com Edgar Alves de Andrade, vulgo DOCA, quando o FBI, a CIA e as forças brasileiras o tiraram das sombras em 28 de outubro de 2025. No caos da calada da noite que abalou as favelas mais temidas do Rio, uma operação de 2.500 homens varreu o labirinto do Comando Vermelho, Complexo do Alemão e Complexo da Penha. Em meio a tiros, ataques com drones armados e barricadas em chamas, Andrade finalmente foi detido, marcando o fim de uma era de terror. Neste vídeo, detalhamos a operação que derrubou um império criminoso, revelamos imagens exclusivas da linha de frente e analisamos o que esta prisão significa para o futuro do Rio e por que o mundo está de olho. Fique ligado, esta é a história completa, com todos os detalhes que você precisa para entender por que Adeus para Sempre nunca foi apenas uma manchete. Imagine uma cidade onde o chefe do crime mais temido desaparece das manchetes como uma miragem, deixando apenas o eco de tiros e o cheiro de fumaça em seu rastro. Na noite de 28 de outubro de 2025, a zona norte do Rio de Janeiro, um extenso mosaico de favelas que abriga mais de 1 milhão de almas, explodiu em um cenário de violência que redefiniria a luta da cidade contra o crime organizado. A operação que se seguiu, Operação Contenção, não foi uma varredura de rotina, foi uma incursão militar em grande escala, um balé coordenado de policiais, esquadrões de elite do BOPE e oficiais civis, movendo-se através de um labirinto de concreto e sapé, com a intenção de desmantelar um império que governava as ruas por décadas. Ao amanhecer, uma força de aproximadamente 2.500 homens e mulheres, treinados em contra-terrorismo e guerra urbana, avançou para o coração do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha. Eles carregavam o peso de uma missão há muito esperada: localizar, prender e, se necessário, eliminar os líderes do Comando Vermelho, uma rede que há muito monopolizava o submundo do Rio. A inteligência havia mapeado mais de 100 mandados de prisão, cada um produto de meses de vigilância, informantes e análise de dados. As favelas, cobrindo uma área de 9 milhões de metros quadrados, deveriam estar saturadas com a infraestrutura da gangue, lavadores de dinheiro, esconderijos de armas e uma hierarquia que se estendia de executores locais a traficantes internacionais. O objetivo era claro: cortar os fluxos financeiros do comando, apreender seu armamento e restaurar uma aparência de ordem às comunidades que haviam vivido sob a sombra constante de tiros. Os primeiros minutos da operação se desenrolaram como um choque de vontades. À medida que as unidades policiais desciam sobre esconderijos e bloqueios, o Comando Vermelho respondeu com uma ferocidade que chocou até as tropas mais experientes. Barricadas, antissímbolos de resistência, foram incendiadas, bloqueando rotas de fuga e forçando os policiais a pontos de estrangulamento. As principais artérias das favelas ficaram entupidas com detritos, e dos telhados, tiros ricochetearam pelos becos, ecoando o caos de um campo de batalha. Em uma reviravolta sombria, os combatentes da gangue recorreram às mesmas ferramentas tecnológicas que antes impulsionavam suas operações. Drones DJI modificados, normalmente domínio de amadores, foram carregados com explosivos e direcionados às posições policiais. A visão de uma aeronave pequena e não tripulada em espiral em direção a uma unidade terrestre foi um lembrete arrepiante de quão longe o conflito havia evoluído. Nas primeiras 24 horas, o número de baixas aumentou. Relatórios iniciais contabilizaram 64 mortes, mas contagens subsequentes da Defensoria Pública elevaram o número para 132. Desses, 125 eram membros confirmados do Comando Vermelho, enquanto apenas 4 eram policiais, 2 da Polícia Civil e 2 do BOPE.
e 3 civis haviam sido apanhados no fogo cruzado. Entre os caídos mais proeminentes estavam líderes de alto escalão como Tubarão Pirambu, uma figura oriunda de Fortaleza, e Rodrigo Coelho, vulgo RD, que havia comandado as operações do grupo em Tucuruí, Pará. Sua captura ou eliminação representou um golpe significativo para a estrutura de liderança do comando. A operação não foi sem suas próprias perdas. O BOPE, a unidade que liderou muitos dos confrontos mais intensos, perdeu o sargento Ever Carvalho da Fonseca e o sargento Cleion Serafim Gonçalves. Gonçalves, baleado no abdômen durante um tiroteio em uma seção densamente arborizada do Complexo do Alemão, foi evacuado, mas não resistiu aos ferimentos. A perda de soldados tão experientes ressoou por todas as fileiras, ressaltando o alto preço pago mesmo por aqueles encarregados de restaurar a segurança. Apesar das perdas de ambos os lados, a força policial obteve ganhos tangíveis. Eles prenderam 81 indivíduos, muitos dos quais ocupavam posições-chave, como operadores financeiros e de combate. O arsenal apreendido foi impressionante, mais de 110 fuzis de assalto, 38 granadas e 30 veículos e motocicletas roubados, testemunhos da escala industrial do armamento da organização. Cada arma confiscada, cada veículo capturado era uma peça de evidência que mais tarde ajudaria a desmantelar a estrutura remanescente do comando. Nada mudou no dia de hoje, nada vai mudar no dia de amanhã. O Comando Vermelho vai continuar ocupando o território. Enquanto tiros ecoavam e gritos ressoavam pelas ruas, a população civil vivia um tipo diferente de terror. Muros de barricadas e fumaça pairavam sobre as favelas, bloqueando saídas e confinando os moradores a um ambiente claustrofóbico. Escolas foram fechadas, serviços de transporte público suspensos e suprimentos essenciais, alimentos, medicamentos e água foram atrasados. As ruas, geralmente vivas com conversas e comércio diário, tornaram-se corredores de medo. Em pelo menos 3 incidentes documentados, civis foram feridos por balas perdidas, um lembrete sombrio de que ninguém está seguro em tal cenário. Famílias se reuniram em suas portas, rezando pela segurança de seus entes queridos, enquanto as forças policiais da cidade combatiam o comando entrincheirado. Para realmente compreender a importância desta operação, é preciso entender as raízes do Comando Vermelho. As origens do grupo remontam aos anos 1970, quando presos políticos e criminosos comuns compartilhavam celas em uma prisão do Rio de Janeiro que se tornava um cadinho de resistência. As condições internas eram brutais, mas dentro das paredes uma nova ideologia surgiu, um pacto de proteção mútua. Uma promessa de que aqueles que sobrevivessem à dureza do encarceramento estariam prontos para defender seu povo assim que retornassem às ruas. Este pacto inicial lançou as bases para uma hierarquia que combinava a disciplina de uma organização militar com o pragmatismo implacável de uma empresa criminosa. Hoje, o Comando Vermelho se posiciona como uma autoridade de fato dentro de seus redutos. Ele dispensa sua própria versão de justiça, oferece proteção à comunidade e coleta tributos de empresas e moradores. De muitas maneiras, preencheu um vácuo deixado pela negligência do Estado, um fenômeno que levou ao seu profundo enraizamento no tecido social local. Seu alcance se estende além das fronteiras do Rio, atingindo estados como Amazonas e Mato Grosso, e até penetrando nas rotas de tráfico amazônicas que canalizam cocaína vinda da Bolívia para o coração do Brasil. Em seus anos mais recentes, a organização se tornou a rede com o maior controle territorial no Rio, dominando mais da metade da cidade, com uma filiação ativa que varia entre 20 e 25 mil indivíduos. Esses números representam pistoleiros, traficantes, soldados, informantes, cobradores e operadores financeiros, um exército urbano disciplinado, eficiente e implacável. A Operação Contenção, portanto, não foi meramente um conjunto de prisões. Foi um momento decisivo em uma longa luta entre as forças da lei e este exército urbano. As consequências da incursão reverberaram além dos ganhos imediatos de segurança. No rescaldo, famílias que temiam há meses começaram a respirar um alívio hesitante.
Líderes comunitários, há muito dependentes da proteção do comando, foram forçados a confrontar a realidade de que o Estado poderia e tentaria impor sua própria autoridade. A polícia recolheu as armas confiscadas, as provas da infraestrutura do comando e os nomes dos presos. Eles usaram-nos para lançar uma campanha legal mais ampla, visando desmantelar os nós restantes da organização, atingindo canais financeiros e interrompendo suas linhas de abastecimento. Promotores, armados com novas evidências, prepararam acusações contra uma série de suspeitos, variando de operadores de rua de baixo nível a gerentes financeiros sêniores. As audiências judiciais que se seguiram foram marcadas por intenso escrutínio, com grupos da sociedade civil exigindo transparência e responsabilização. A reação do público sublinhou uma crescente demanda por reformas sistêmicas, melhor policiamento, melhor alocação de recursos para as favelas e medidas anticorrupção mais robustas dentro do sistema de justiça criminal. Olhando para o futuro, o governo do Rio enfrenta um cenário complexo. Embora a Operação Contenção tenha enfraquecido a liderança do Comando Vermelho, a vasta rede da organização ainda representa um desafio formidável. O Estado deve continuar a equilibrar a repressão agressiva com o alcance comunitário, garantindo que os moradores não sejam deixados à mercê do vácuo que outrora tornava o comando atraente. Investimento em infraestrutura, programas sociais e oportunidades econômicas são essenciais para prevenir o ressurgimento de um vácuo de poder semelhante. Além disso, a integração de tecnologia moderna, como a vigilância por drones, deve ser abordada com cautela, garantindo que as ferramentas usadas para combater o crime não se tornem instrumentos de mais violência. No silêncio que se seguiu aos tiros, enquanto as unidades policiais se moviam pelas ruas desimpedidas, um senso de otimismo cauteloso começou a surgir. Os líderes do comando não estavam mais no comando das favelas. As armas foram confiscadas, as artérias financeiras da rede foram constrangidas. Contudo, a realidade de reconstruir a confiança e a segurança era uma tarefa monumental. A operação mostrou as capacidades do Estado de agir decisivamente, mas também expôs a fragilidade de comunidades que há muito dependiam de um poder privado para sobreviver. Restaurar esse frágil equilíbrio exigia mais do que a apreensão de fuzis. Exigia um compromisso com a reconstrução do contrato social para mostrar que o Estado poderia fornecer a segurança e a oportunidade que outrora tornaram o Comando Vermelho uma alternativa atraente. Nos dias que se seguiram, líderes comunitários começaram a se reunir com policiais, negociando os termos de uma nova relação baseada no respeito mútuo e na responsabilidade. Escolas reabriram, ônibus voltaram às ruas e os mercados fervilhavam com atividade renovada. As cicatrizes daquela noite, edifícios queimados, os restos de drones explodidos permaneceram visíveis, mas também serviram como um lembrete do preço da violência e da possibilidade de um novo futuro. Center, o Rio Sul Shopping Center em Botafogo, atacaram o Palácio Guanabara. Pelo amor de Deus, o nome disso é terrorismo em qualquer... As favelas, outrora envoltas em medo, começaram a respirar novamente, não sob o domínio de um império criminoso, mas sob os olhos atentos de uma cidade que finalmente dera um passo decisivo para retomar suas luas. O silêncio que se seguiu ao rugido dos helicópteros e ao estalo dos tiros era enganador. Nos dias após a Operação Contenção, o ar em Alemão e Penha ainda vibrava com o zumbido baixo e inquietante de novas tensões. Os veículos blindados que haviam marcado os becos estavam parados, suas costelas de aço reluzindo como sentinelas silenciosas. Porém, sob a superfície, uma tempestade diferente se formava. A mão pesada da polícia havia derrubado os comandantes mais visíveis do Comando Vermelho, mas o vácuo deixado para trás se propagou pelo tecido social das favelas, criando uma linha de falha que novos atores estavam ansiosos para explorar. Os primeiros a sentir a abertura foram os remanescentes das próprias facções internas do cartel, aqueles que haviam sobrevivido à incursão e se reagrupavam em segredo. Eles sempre souberam que o poder do comando repousava tanto em sua violência quanto em sua intrincada rede de alianças. Quando as forças estatais quebraram essa rede, um grupo dissidente emergiu, um que se autodenominou o Levante CV. Não foi um chamado ao terror ideológico, mas uma declaração de desafio. O Comando Vermelho não se renderia.
Ele se reestruturaria e retornaria mais forte do que antes. À frente deste novo movimento estava um homem cujo nome se tornaria um símbolo de resistência e, paradoxalmente, um alvo para as mesmas forças que buscavam desmantelá-lo: Edgar Alves de Andrade. Edgar havia sido por muito tempo uma figura periférica na hierarquia original do comando, um executor de baixo nível cuja lealdade era medida em sangue e não em retórica. Mas o caos do rescaldo ofereceu-lhe uma plataforma improvável. Através de uma teia de contatos da antiga linha de suprimentos, ele reuniu uma coorte de sobreviventes que estavam desiludidos com a desintegração do núcleo de sua organização. Ele operava de um armazém escondido nos arredores da Penha, onde caixotes de armas confiscadas foram reaproveitados para armamentos improvisados. O carisma de Edgar, embora bruto, foi amplificado pelo desespero daqueles que haviam perdido casas, famílias e a proteção de uma rede bem organizada. Ele prometeu-lhes um retorno à velha ordem, um senso de pertencimento em meio à incerteza que se seguiu à incursão. O Levante CV rapidamente adotou uma estratégia dupla. Um braço focou em restaurar a infraestrutura logística que havia sido desmantelada. O grupo de Edgar usou as redes de drones existentes para manter a vigilância sobre as patrulhas estatais, restabelecendo os caminhos de sinal que haviam permitido ao comando original monitorar os movimentos em tempo real. Eles exploraram os ataques em rodovias que se tornaram mais frequentes, transformando-os em atos coordenados de intimidação contra grupos rivais e a polícia. O grupo também buscou reconstruir alianças com outras facções criminosas que haviam sido marginalizadas pela repressão. Através de reuniões clandestinas em edifícios abandonados, eles negociaram pactos temporários, oferecendo proteção em troca do direito de usar as favelas como vias de tráfico de drogas. Mas com o aparato de inteligência do Estado apertando seu controle, o crescimento do Levante CV não foi irrestrito. As agências de aplicação da lei, agora mais bem equipadas com os dados coletados da Operação Contenção, intensificaram sua vigilância. Interrogatórios de membros capturados revelaram detalhes do paradeiro de Edgar e dos canais subterrâneos pelos quais ele coordenava. Uma peça-chave de inteligência veio de um ex-gerente da cadeia de suprimentos que, após ser detido, mudou de ideia. Ele revelou que Edgar operava de um complexo isolado na beira da Penha, onde um pequeno grupo de legalistas havia se instalado. O complexo era uma unidade de armazenamento convertida, suas paredes reforçadas com metal reaproveitado e sua entrada escondida atrás de uma densa parede de folhagem. Dentro, Edgar e seu quadro monitoravam as atividades estatais através de drones reaproveitados, uma tecnologia que o comando original havia abandonado em favor de ataques em estradas. A resposta federal foi lenta e hesitante. Enquanto o governo estadual pressionava por uma resposta de estilo militar, a administração federal permaneceu cautelosa em rotular o cartel como uma organização terrorista. Esse equilíbrio político era delicado, pronto para mudar com as próximas eleições. No entanto, a inteligência do Federal Bureau of Investigation, atraída pelas implicações transfronteiriças das táticas do Levante CV, começou a tomar forma. O FBI, através de sua unidade de operações internacionais, vinha monitorando o movimento por meses, ciente de que o ressurgimento do grupo poderia desestabilizar não apenas os distritos do norte do Rio, mas também o cenário de segurança nacional. A colaboração entre o FBI e as forças de segurança brasileiras foi formalizada em uma força-tarefa conjunta que visava desmantelar o Levante CV. A força-tarefa combinou inteligência terrestre, vigilância cibernética e operações secretas. Agentes rastrearam as pegadas digitais do movimento, seguindo comunicações criptografadas que revelaram os planos de Edgar para restabelecer uma base no tráfico de drogas. Eles descobriram que Edgar estava recrutando ex-membros do cartel que haviam sido desiludidos pela abordagem linha dura do Estado, oferecendo-lhes um retorno ao poder e incentivos financeiros ligados aos lucros do tráfico de drogas que outrora fluíam por Alemão e Penha. A operação para prender Edgar foi planejada meticulosamente. Principalmente do Comando Vermelho, recebem treinamento de guerrilha.
A inteligência coletada ao longo de semanas indicava que ele convocaria uma reunião em uma igreja abandonada na beira da favela, um local tradicionalmente usado como terreno neutro para negociações entre grupos criminosos. A força-tarefa decidiu usar uma abordagem em camadas. Uma pequena equipe protegeria o perímetro, enquanto um contingente maior se moveria com precisão. O plano dependia de pegar Edgar despreparado, explorando o momento em que ele acreditava que o alcance do Estado havia sido enfraquecido. Em uma noite clara no início de novembro, a força-tarefa executou a operação. A primeira onda de agentes deslizou silenciosamente pelos becos, guiada pelo eco dos próprios drones de Edgar, que haviam sido hackeados e reaproveitados para retransmitir informações ao Estado. A segunda onda, liderada por experientes operadores do FBI, moveu-se em tandem, cortando as rotas de fuga nas quais a rede de Edgar sempre havia confiado. O confronto final se desenrolou na luz tênue da igreja abandonada. Edgar, cercado por uma pequena comitiva de legalistas, foi confrontado pelas forças combinadas do FBI e da segurança brasileira. A prisão de Edgar Alves de Andrade não foi apenas uma vitória tática, foi uma vitória simbólica. Edgar representava a resiliência das fileiras inferiores do Comando Vermelho, sua capacidade de adaptar-se e persistir mesmo após um golpe devastador à sua liderança. Sua captura demonstrou que o Estado, com cooperação internacional, poderia penetrar o velo de segredo que o cartel havia cultivado. Também enviou uma mensagem clara a outros atores criminosos de que o vácuo deixado após a Operação Contenção não permaneceria sem ser preenchido por quem ousasse ameaçar a frágil paz. Nas semanas que se seguiram, a narrativa da prisão de Edgar começou a dominar as manchetes. Notícias destacaram a cooperação entre o FBI e as autoridades brasileiras, enquadrando a captura como um trunfo da aplicação da lei internacional contra o crime organizado. As ramificações políticas foram profundas. A insistência do governador por uma resposta militar em grande escala já havia tensionado as relações federais, e agora o governo federal enfrentava pressão para reavaliar sua postura. Embora o executivo mantivesse que o Comando Vermelho e o PCC não eram terroristas, o sucesso visível da intervenção do FBI forçou uma reavaliação do nível de ameaça representado por esses grupos. A narrativa mudou de "eles não são terroristas" para um entendimento mais matizado de que as táticas empregadas por esses grupos, vigilância por drones, ataques em rodovias e tráfico de drogas coordenado, assemelhavam-se às de uma insurgência organizada. Simultaneamente, a comunidade em Alemão e Penha começou a sentir os efeitos em cascata da prisão de Edgar. O vácuo deixado pela fragmentação do Levante CV criou oportunidades para outros elementos criminosos entrarem. A polícia, agora mais vigilante, estabeleceu programas de alcance comunitário que visavam substituir o vácuo de poder por oportunidades econômicas legítimas. Esses programas focaram em treinamento vocacional, bolsas de estudo e a reabilitação de negócios locais. Eles também instituíram um sistema de ligação comunitária, pelo qual os moradores podiam denunciar atividades suspeitas diretamente às autoridades, fomentando a confiança em um bairro que há muito era cético em relação à presença policial. O futuro da cidade dependia da capacidade do Estado de sustentar essas estratégias sociais enquanto mantinha medidas de segurança robustas. A prisão de Edgar foi um momento crucial, mas a luta mais ampla por Alemão e Penha exigia um esforço sustentado. O desmanchelamento dos nós logísticos do cartel cortou as rotas de tráfico de drogas, mas também desmantelou uma estrutura que, embora violenta, havia fornecido um serviço quase governamental a alguns moradores. Reconstruir essa infraestrutura social sem convidar novos atores criminosos para o vácuo era um equilíbrio delicado. A cidade tinha que garantir que o vácuo de poder não se tornasse um terreno fértil para gangues rivais, sejam elas domésticas ou transnacionais. O rescaldo da operação exigiu uma resposta abrangente, uma abordagem em camadas que mesclava a aplicação da lei, alcance social e reconstrução comunitária. Enquanto as forças estatais alcançaram uma vitória tática, a segurança da comunidade dependia de restaurar a confiança, fornecer oportunidades econômicas e desmantelar as redes sociais do cartel.
A prisão de Edgar Alves de Andrade simbolizou o fim do líder mais carismático do Levante CV, mas também sublinhou a resiliência do crime organizado. O envolvimento do FBI ilustrou que a batalha não se limitava às fronteiras do Brasil. Era uma preocupação global, refletindo como as redes de crime transnacionais podiam se adaptar e persistir. Retrospectivamente, no dia da prisão de Edgar, observa-se uma convergência de elementos que definiram a luta do Rio contra o crime organizado. A fortaleza mais formidável da cidade, Alemão e Penha, havia sido reduzida a uma base de renovação. Os veículos blindados que outrora marcavam os becos, agora permaneciam como testemunhas silenciosas de uma nova era. A prisão de Edgar Alves de Andrade foi mais do que um único dia de ação. Foi uma declaração profunda sobre o compromisso do Rio em retomar suas ruas das sombras do alcance do Comando Vermelho. O futuro da cidade seria moldado pela eficácia com que o Estado poderia converter essa fortaleza em uma base para a renovação, garantindo que a vibração baixa e inquietante que outrora marcava o ar fosse substituída pelo zumbido esperançoso da resiliência comunitária.